Olá pessoal, então nós vimos lá que a gente tem três tipos de representações dos algoritmos, que é o fluxograma, que está no outro vídeo. Quem não assistiu, procura aí que tem no nosso canal. O diagrama de Chapin, que a gente não vai ver de início, e o português estruturado. Aproveitando aí para pedir, quem ainda não seguiu o nosso canal, vai lá, segue, dá o joinha aí, curte o nosso vídeo, que isso é importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Então, o português estruturado, a gente costuma chamar também de Portugal. O português estruturado, Portugal, ele não é uma linguagem de programação. Ele é apenas uma sequência de tarefas que a gente vai escrever e que a gente vai usar pode usar um software ou não, né? Se a gente for usar o software, a gente vai usar isso aqui, ó, que é o visualizador de algoritmo, algoritmo. Então, Visualg. Ou então, o pessoal costuma chamar de Visual G. Nós vamos usar esse software para poder escrever o Portugal. Né? Então, essa sequência de tarefas, de comandos que a gente vai executar, não é uma linguagem de programação, mas vai servir como um pré-projeto, como orientações para a gente poder fazer a nossa linguagem e desenvolver o nosso programa, o nosso sistema. E como é que a gente vai escrever? Primeiro a gente vai colocar algoritmo, a gente vai colocar var, a gente vai colocar início e fim algoritmo. Fim algoritmo. Isso a gente vai entender como seções. A seção de var, seção início e aqui termina. Na frente do algoritmo ali, a gente vai colocar um nome para o nosso algoritmo. Entre aspas. Então aqui a gente vai colocar o nome do algoritmo. Na seção var, nós vamos colocar as variáveis. O que é variável? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja a memória do computador. Memória RAM. Então, na memória RAM, a gente tem aqui vários espaços de memória. Quando a gente cria uma variável, a gente vai pegar um espaçozinho desse aqui de memória e vamos reservar e guardar o conteúdo dessa variável. Não, professor, não entendi nada. Por exemplo, porque eu tenho uma variável x, eu vou usar esse espaço de memória aqui para guardar o x. Tem a variável y, vou usar esse espaço aqui para guardar a variável y. Tem a variável z, vou usar esse espaço aqui para guardar a variável z. Mas só, olha, o x ele ocupou todo o espaço, o y também, o z também. Então, onde eu já coloquei uma variável, eu não consigo colocar outra, ao menos que eu tire essa variável de lá e coloque outra. A gente pode entender como um escaninho de guardar livros, de guardar material. Você abre a portinha do escaninho, coloca a sua mochila, seus materiais, completa todo o escaninho e você não consegue colocar mais nada. Se tiver um livro a mais, você não consegue colocar. Você tem que tirar tudo do escaninho para colocar mais coisas. Então, esses endereços, esse espaço de memória aqui, mesma coisa. Então, onde está o x, eu não consigo colocar, ao menos que eu tire o x e coloque o p, por exemplo. Aí eu posso pegar o x e colocar em outro espaço ali. Então, a variável
a gente vai guardar nesses endereços de memória. E o que são as variáveis? São aqueles tipos de dados que nós vimos na outra aula. Quem não assistiu aí, procura aí no canal o vídeo de tipos de dados. Então nós temos lá o tipo inteiro, o tipo caractere e o tipo lógico. Então aqui nós vamos criar variáveis do tipo inteiro, do tipo caractere ou do tipo lógico. Nessa seção do início, aqui a gente vai fazer o processamento do nosso algoritmo. O que seria o processamento? Nós vamos fazer os cálculos, se for o caso de ter cálculo. Vamos mostrar o resultado para o desenvolvedor, para a pessoa que vai utilizar esse programa. E aqui, enfim, o algoritmo termina. Se a gente tiver alguma estrutura de condição também, de verificação, a gente vai fazer tudo aqui no processamento. Vou colocar um exemplo de algoritmo aqui, ó. Nós vamos fazer utilizando essa estrutura aqui. Ó, vou escrever aqui, ó. Escreva um algoritmo que leia um número do teclado e informe na tela seu antecessor. Então aqui a gente tem algumas palavras aqui importantes nesse algoritmo. Para a gente escrever um algoritmo que leia, então a gente vai ter que ler o quê? Um número do teclado. O número faltou aqui. O número do teclado. E informe na tela o seu antecessor. Então nós vamos ter que ler do teclado um número, vamos ter que informar na tela e vamos ter que achar o antecessor de um número. Como é que a gente faz isso? Vou escrever aqui, ó. Algoritmo. Tem que colocar um nome para esse algoritmo. Qual o nome que eu vou colocar? Pode colocar o nome que vocês quiserem, mas eu vou colocar um nome para ficar mais fácil, um nome que tem a ver com o que eu estou fazendo. Então, vou colocar o algoritmo mostrar antecessor. Aqui vai ser o nome do meu algoritmo. Aí depois vem aqui o var. O que eu vou colocar aqui de variável? Quantas variáveis eu vou ter? Quantas? Uma só. Se eu vou ler um número do teclado, vou ter apenas uma variável. Vai ser um espaçozinho de memória aqui, ó, que eu vou guardar uma variável que vai ser o número que eu vou ler do teclado. Deixa eu apagar aqui. Eu vou reservar um espaçozinho aqui para guardar a variável que eu vou criar ali. Essas variáveis também elas têm regras. Quais são as regras? A primeira aqui, ó. A variável deve começar com uma letra. Então deve começar com uma letra. Segunda regra, os próximos podem ser letra ou número. Os próximos podem ser letras ou números. A terceira regra, não pode utilizar nenhum símbolo. Não pode utilizar símbolos. Exceto esse aqui, ó. Exceto o underline.
Então não pode usar nenhum símbolo, exceto underline. Por exemplo, asterisco não pode, barra, traço, nenhum pode, apenas o underline. Quarta regra, não pode ter espaços em branco. Não pode ter espaços em branco. Como assim? A variável número 01 tem um espaço aqui, não pode. Não pode haver espaços em branco. Quinta regra, não pode conter letras com acento. Não pode ter letras com acento. Acentos. Sexta regra, não pode ser uma palavra reservada. Não pode ser palavra reservada. O que é uma palavra reservada? É o que a gente tem lá no código. Algoritmo é uma palavra reservada. Var é uma palavra reservada. Início é uma palavra reservada. Fim algoritmo é uma palavra reservada. Então a gente não pode criar uma variável com o nome fim algoritmo. A gente pode criar assim, ó. Isso aqui a gente pode, ó. Fim algoritmo. Isso é uma palavra reservada, o sistema não pode. E se a gente criar assim, ó, fim algoritmo, colocar um underline aqui separando, a gente pode ou não? Podemos, por quê? A palavra reservada é fim algoritmo junto, não é fim underline algoritmo. Fim underline algoritmo considera-se outra palavra, então a gente pode usar isso aqui como variável. Então, para criar uma variável, nós vamos seguir essas regras. Então, eu vou criar uma variável aqui, como a gente vai ter que ler um número, né? Eu vou criar a variável n. N1. N1 começa com a letra, o próximo pode ser letras ou números, não tem símbolo, não tem espaço em branco, não tem acento e não é palavra reservada. Então, N1 eu posso usar. Então, vou colocar aqui N1, que é o nome da minha variável, 2 pontos, depois eu vou colocar o tipo dos dados que a gente vai usar, vai trabalhar ali. Por exemplo, se eu vou ler um número do teclado para ver o antecessor, o número que é antecessor, vai ser lógico, caractere ou inteiro? Lógico não pode ser, porque lógico é verdadeiro ou falso. Caractere também não, porque é texto. Então só pode ser inteiro. Então vai ser N1 do tipo inteiro, né? Na verdade que não é inteiro, eu errei aqui, é numérico, né? Numérico. Isso, vou corrigir aqui. Numérico. O numérico se divide em inteiro, né? Inteiro e real. Inteiro e real. Pode aprender errado não. Então, ó, o nome da minha variável e o tipo dela. E se fosse do tipo real? Eu colocaria aqui, em vez de inteiro, do tipo real. E se eu precisasse criar a variável do tipo caractere? Né? Eu colocaria aqui caractere. Então, nós vamos criar a variável do tipo inteiro. Ok, criar a variável N1. Essa variável N1 vai ficar armazenada aqui na minha memória. Ó. Aqui ela está armazenada. Então, depois nós vamos ter aqui a seção do início. O que nós vamos colocar no início? O processamento. Vocês lembram lá do fluxograma? Primeiro nós temos aqui o início. E uma setinha. Nós vamos ter aqui o processamento. E entre início e processamento, o que nós vamos colocar? Escreva o algoritmo que leia
o número do teclado. Então nós vamos ler no teclado. Lá no fluxograma a gente fazia isso aqui, a rampa, né? Aqui, ó. Então vai ler número do teclado. Depois vamos fazer o processamento. Então, para a gente ler o número do teclado, a gente vai usar esse comando aqui, ó, leia. Então, a gente vai escrever leia e a variável que a gente quer ler. Então, a gente vai ler e vai armazenar aqui na variável N1. O que é isso? Quando eu escrever leia N1, vai aparecer lá na tela, né, um lugarzinho lá se pedindo para digitar uma informação. Então, quando o usuário digitar lá um número, esse número vai ficar armazenado aqui no N1. Vamos supor que ele digitou aqui 8. Então, N1 vai ser 8, vai ficar 8 guardado aqui. Vamos supor que ele digitou 5 e apertou Enter. Então, N1 vai ser 5, vai ficar 5 lá na memória. Ok? Então, aqui nós lemos o número do teclado. Agora nós vamos fazer o processamento. O que eu vou fazer com esse número que nós lemos, com N1? Vou fazer aqui, ó. O que é o antecessor? O antecessor é o N1 menos 1, não é isso? Se eu tenho 60, o antecessor de 60 qual que é? O 59. O 59 é o 60 menos 1. Aí eu tenho 80, eu quero saber o antecessor do 80. O antecessor é o 80 menos 1, que é o 79. Então aqui, ó, o meu antecessor vai ser o N1, que é o número que eu vou ler lá, menos 1. Ah, professor, e aí? Eu faço isso, vai ficar perdido ali? Só faço N1 menos 1? E aí? Aí que está o segredo, ó. Nós vamos ter que pegar um outro endereço de memória para guardar o resultado daquilo ali. Então, nós vamos ter que criar uma outra variável. Vou colocar a variável de nome res, que vai ser do resultado. Então, res do tipo inteiro. Então, eu vou colocar aqui uma variável res, de nome res. Ela vai ocupar mais um espaço aqui qualquer aqui da memória, vai ser minha variável res. E eu vou fazer isso aqui, ó. Menor que e um hífen. Esse sinal aqui de menor que e o hífen, isso aqui nós vamos chamar de atribuição. Atribuição, o que é? Eu vou pegar um valor e vou atribuir para o conteúdo dessa variável. Igual na matemática. Na matemática a gente não usava lá, ó, x é igual a 7 mais 2. X é igual a 9. Então atribuímos o valor 9 para x. Então a atribuição é isso. Nós vamos atribuir os nossos cálculos ali, o valor do nosso cálculo, para a variável res. Então fizemos aqui o leia do teclado, fizemos o antecessor, agora falta informar na tela o resultado, né? Então, para informar na tela, nós vamos usar o escreva. Então, escreva o quê? O resultado disso aqui. O resultado disso aqui está na variável res. Então, vamos colocar escreva res. Então, vou escrever na tela, mostrar na tela o res, o conteúdo da variável res. Então, se o meu número aqui é N1, se N1 é 8, quanto vai ser meu res? 7. Então, vou mostrar na tela 7. Meu N1 é 23. Meu res vai ser 22. E a gente coloca aqui fim algoritmo. Ok? Facinho? Facinho? Vamos fazer mais um exemplo? Vou apagar aqui no meio.
Ó, escreva um algoritmo que leia do teclado nome e sobrenome. O resultado deve aparecer na tela o nome junto com o sobrenome. Então, o que esse exemplo vai fazer? A gente vai escrever um algoritmo que vai ler do teclado. Então, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó, ler o número do teclado. Então, vai ler do teclado o nome e o sobrenome. Então, aqui eu já sei que eu vou ter duas variáveis. Vou ter uma variável nome e uma variável sobrenome. O resultado deve aparecer na tela o nome junto com o sobrenome. O que seria isso? Ó, eu li o primeiro nome ali, ó. Eu li ali Tereza. E li o sobrenome separado. Tereza Gonçalves. Então, como é que ele deve mostrar na tela? Tereza Gonçalves. Tudo junto. E tem que juntar o nome com o sobrenome. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Agora vai ser mais rápido, porque vocês já aprenderam. Então, vou lá. Ó. O que eu tenho primeiro? A palavra aqui, algoritmo. Então, vou colocar um nome para o meu algoritmo. Qual vai ser? Vou colocar juntar nome. Juntar nome. Deixar assim, juntar nome. Depois disso, eu venho para o var. Lembrando que VAR não é aquilo lá que tem no jogo de futebol que verifica se é pênalti ou não, se é falta ou se não é. Então, no VAR, a gente já sabe que nós vamos ter duas variáveis, variável nome e variável sobrenome. Então, vou colocar aqui, ó, minha variável nome e uma variável sobrenome. E quais serão os tipos dessas variáveis? Vai ser numérico, inteiro, real? Não. Se a gente vai falar de nome e sobrenome, tem que ser caractere, porque é um texto. Né? Então, nome e sobrenome vai ser caractere. Caractere. Agora, o início. O que nós vamos fazer aqui no início? Qual que será o processamento desse algoritmo? Vocês lembram quando eu dei o exemplo lá do caractere, que eu juntei um número com outro, ele virou uma sequência de caracteres? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu nome mais o meu sobrenome. Eu vou juntar a variável nome mais a variável sobrenome. Quando eu faço isso, ela vai se tornar uma sequência só de caracteres. Ah, professor, aqui é o mesmo caso do N1, né? Então eu vou ter que armazenar isso aqui em algum lugar. Então, eu vou ter que criar mais uma variável, vou colocar aqui resultado, que vai armazenar o resultado desse nosso processamento. Como a gente está trabalhando com caractere, resultado também vai ser caractere. Então aqui eu vou colocar resultado, o símbolo de atribuição e nome, sobrenome. Então agora o que eu vou fazer? Mostrar o resultado na tela. Como é que eu mostro o resultado na tela? Escreva e colocar resultado. Resultado.
Ah, professor, eu posso também colocar, em vez de resultado, eu posso fazer assim, ó. Escreva nome mais sobrenome? Posso também. Essas duas opções. Ou de cima ou de baixo. Mas só que essa opção de cima fica mais fácil de entender, né? Que a gente está separando ali os cálculos. Vamos supor que a gente queira, com esse nome completo aqui, fazer outras coisas com ele, né? Fazer outros tipos de processamento. Então, se a gente fizer dessa forma, não tem como. E aqui embaixo, o fim algoritmo. Ok? Faltou alguma coisa? Vocês acham que faltou? Faltou, né? Aqui, ó. Um algoritmo que leia do teclado o nome e o sobrenome. Nós não lemos do teclado. Então, como é que a gente vai fazer para ler do teclado? Vou tirar o início aqui, vou subir o início. Então, a gente vai ler aqui, ó. Leia o nome e leia sobrenome. Quando eu faço leia, vai pedir para digitar um nome. Eu digito lá, João. Então, aqui, vamos apagar aqui, vamos fazer a memória disso aí, ó. Então, aqui no meu espaço de memória, ó, aqui vai ter o nome. Esse nome vai ser João. Aí leia sobrenome. Vou escrever ali da Silva. Então, o outro espaço de memória aqui vai ser o da Silva. Então, já li os dois nomes. O resultado vai ser o João, né? O João mais o da Silva. E vou escrever o resultado do João da Silva. Fim algoritmo. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, manda aí.